Oi, meu nome é Gisele, sejam muito bem-vindos ao meu canal literário. No vídeo de hoje eu vim apresentar um livro de fantasia cristã que me cativou. Eu confesso que é um livro que tem um público-alvo infanto-juvenil, mas ele se adequa a gostos mais maduros também. Se chama A Escolha do Verão, escrito pela Sara Guzella. Interessante que lá na dedicatória, a autora ela fala que o irmão dela não estava conseguindo dormir, então ela precisou contar uma história para poder tentar fazer com que ele adormecesse. E no fim ela acabou criando A Escolha do Verão. Este é o livro 1 e pelo que eu pesquisei é uma quadrilogia. E o livro 2 também já está à venda lá na Amazon. Essa obra ela foi publicada em 2023, então é bem recente. Pela editora Thomas Nelson, e ela tá linda, viu? Tem várias imagens salpicadas, tudo muito bem feito, um brinco. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui. Olha que lindo. Tem umas imagens muito bonitas, não sei se dá pra ver no decorrer da história. E a história também tem mapa. O livro ele é dividido em apenas 3 partes e os capítulos são curtos. Embora tenha aí umas 500 páginas, 500? Não, 458 páginas. É um livro bem tranquilo de ler, tá? É fácil de ler, até porque o público mesmo é o infanto-juvenil. E esse livro você termina bem rápido, porque os capítulos são curtos, porque também a história ela é bem intrigante, então é bem facinho de ler ele. Nós começamos o primeiro capítulo com um personagem chamado Clark. Esse personagem ele é um guardião que recebeu uma missão muito importante, que é de proteger um artefato antigo e muito poderoso. Esse artefato ele possui consciência própria e não pode cair em mãos erradas. E aí no decorrer daquela trajetória, daquela aventura em busca desse artefato, nós sentimos aquela adrenalina, aquele medo, porque se ele não conseguir guardar e proteger esse artefato, ele pode ser expulso da ordem que ele faz parte. E aí ele acaba tendo que enfrentar inimigos, forças malignas, que eu não vou mencionar o que são, né, porque seria spoiler. E ele chega a ficar gravemente ferido, mas ele acaba encontrando uma vila chamada Tate. E lá ele vai tentar se refugiar desses inimigos, desses seres malignos. Gente, eu vou interromper um pouquinho esse vídeo aqui para pedir desculpa pelo barulho da rua. Não vai ter como, porque já tem um tempinho que eu tô tentando falar e às vezes aparece cachorro latindo, carro passando, criança gritando, não tem jeito. Então, se vocês ouvirem aí algum barulho, por favor, tenta relevar, porque senão esse vídeo não vai sair. O lugar que Clark fugiu trata-se de uma vila pacífica, pacata. Eles não matam animais, só tem 400 habitantes e eles meio que propositalmente esconderam aquela vila para viverem de forma isolada propositalmente. E o interessante é que quando o Clark ele chega naquela vila gravemente ferido, coincidentemente ou não, um inverno também chega naquele lugar que só conhecia apenas uma única estação, que é o verão. Então eles ficam assustados, tanto pela vinda de um estrangeiro gravemente ferido, sendo que aquela vila não se socializava com outros povos, era realmente isolada, como também pela chegada do inverno, de uma estação que eles nunca conheceram na vida. Na Vila de Tate, a gente tem um protagonista que é chamado B.O., é esse meninozinho aqui. E esse protagonista, ele só tem 13 anos de idade. E ele tem 2 melhores amigos, que é o Nico e a Naomi. Tá? E ele tem um sonho que é o de sair da vila, que é de se aventurar, de encontrar outros povos, de conhecer o mundo. Só que esse sonho, ele obviamente ele não é apoiado nem pelos seus pais e nem pela sua comunidade. Porque para você se tornar um cidadão ativo em Tate, você precisa escolher algumas profissões, que só tem as seguintes: artesãos, ferreiros, sentinelas, boticários e agricultores. Inclusive, os sentinelas são aqueles que cuidam da infraestrutura,
e da segurança, né, da vila, e os boticários são os médicos locais, que é a profissão mais respeitada, o cargo mais respeitado da comunidade. Inclusive, os pais de B.O. eles são boticários, só que o filho ele não quer seguir nem para esse caminho. Ele chega até a se afeiçoar por uma dessas profissões, mas a verdade é que ele não se contenta com isso. Ele tem o desejo, a ânsia de sair daquela vida e desbravar o mundo. Só que esse sonho, não sendo admirado pela família dele, nem apoiado pela comunidade, ele acaba não entendendo o porquê disso. Por que aquela comunidade se acovarda tanto, tem medo de sair daquele lugar, tem medo dos perigos lá fora. Ele não entende isso. E a gente também, ao ler a história, não conseguimos entender porque aquele povo tem tanto medo de, enfim, conhecer outros lugares. Tá muito zoado lá fora. E diante da falta de apoio que o B.O. sofre em relação à sua família, à comunidade, ele não consegue entender esse medo irracional que aquele povo tem de sair da vila. Só que aquela tranquilidade, ela vai toda por água abaixo naquela vila quando o Clark chega naquele lugar, e o inverno também. Os moradores, eles ficam muito assustados e temerosos com a vinda do Clark e também do inverno, até porque é a primeira vez que eles recebem um estrangeiro e ainda gravemente ferido, e o Clark, ele, por algum motivo, esconde a sua verdadeira missão e a sua identidade. Nesse contexto, o líder daquela vila, ele passa a confrontar o Clark publicamente para saber como é que ele conseguiu achar a localização daquela vila. Essa é uma das maiores preocupações dele. E qual era o propósito dele de ir até aquele lugar, quem ele é de fato. Só que algumas coisas não se dão por satisfeitas na fala do Clark para a comunidade e, sobretudo, para o líder daquela vila. Como aquela comunidade conhecia apenas o verão, uma única estação, eles não estavam preparados para a chegada do inverno, justamente porque as casas elas não eram aptas para poder impedir o ar frio de entrar, eles não tinham roupas adequadas para se protegerem do frio, não tinham remédios eficazes para sarar algumas doenças que poderiam vir por conta do inverno, como o resfriado. Então eles passaram por muitos perrengues nessa fase. No entanto, a chegada de Clark é um ponto crucial na história, porque ela está interligada com a história de B.O. Em certo momento da narrativa, o B.O. ele é impelido a tentar salvar a comunidade, já que muitas pessoas estavam morrendo, adoecendo por causa do frio, e ele acaba sendo chamado para essa aventura. Não posso falar, né, como isso se dá, mas como eu disse, a história dele está muito interligada com a história do Clark. E aí ele acaba entrando em uma aventura para tentar buscar, para tentar encontrar o verão e assim restabelecer a ordem das coisas e assim o inverno acabar na vila de Tate. Ele acredita que se ele encontrar o verão, o guardião, porque as estações elas possuem guardiões. Então, se ele encontrar o guardião do verão, ele acredita que vai solucionar todos os problemas, de que a vila ela vai voltar a ter o verão, vai voltar a ser como era antes. Então, ele coloca fé nisso. E aí ele vai nessa aventura junto com seu cavalo e no decorrer da história também ele encontra um pássaro. Aqui, ó, o cavalinho dele e o pássaro. E é engraçado porque eles são falantes, né? Eles conversam. Então você tem uma dinâmica bem legal entre os três. Outro ponto interessante também é que, embora o B.O. ele tenha tido o desejo de sair da vila, era o maior sonho dele, desbravar o mundo, quando ele é chamado para fazer isso, impelido a fazer isso, ele sente muito medo. Ele fica apavorado porque ele só tem 13 anos e ele vê pessoas morrendo. E aí ele se sente angustiado e incapaz de tentar conseguir resolver esse problema. Então ele meio que deixa o sonho dele de lado. É como se ele estivesse vivendo o sonho dele, mas não sentindo, digamos assim, a alegria daquilo, mas um medo, né, de ter que enfrentar aquilo por conta de uma necessidade. Mas tem um trecho na história que nos diz o seguinte: coragem é fazer o que precisa ser feito, mesmo com medo. Ou seja, coragem não é ausência de medo.
É você, ainda assim, sentindo esse medo, você não deixa de fazer aquilo que você precisa fazer, aquilo que você é chamado para fazer. Inclusive, a coragem que o Beor sente, por vezes, não é encontrada nele mesmo, mas abastecida por meio das estrelas. Era no momento em que o olhar dele se fixava nelas, e ele acreditava em seu íntimo que elas o protegeriam e o guiariam. E assim aconteceu mesmo. E essas estrelas, elas fazem essa alusão à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é mencionado na obra, não é mencionado no livro, mas a gente consegue perceber essa associação. Na página 359 também diz: ainda era estranho para ele que elas tão longe no céu pudessem realmente vê-lo e se importar com suas ações. E me faz me lembrar muito lá do Salmo 8, do verso 4 ao 8, que diz: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. E é realmente essa sensação que a gente tem, essa grandiosidade, essa perplexidade em relação à grandeza de Deus e, apesar da grandeza dele, se preocupar e se importar com pessoas como nós. Essa história, ela nos mostra o amadurecimento do personagem e serve também como espelho que mostra as nossas fragilidades. A gente percebe que o B.O., ele muitas vezes é infantil, imaturo, até porque ele só tem 13 anos, mas nós conseguimos nos identificar no personagem em alguns momentos. Em momentos de medo, de angústia, de recusar um chamado, de recusar algo que você precisa fazer, mas que você sente que não vai conseguir, que é incapaz, justamente porque você está confiando nas suas próprias forças. Em contraste com o B.O. egocêntrico, arrogante, mimado que nós vemos no início da história, nós passamos a amar cada vez mais o personagem, porque ele vai dando lugar a um herói mesmo, a uma pessoa mais amadurecida, que se importa mais com os outros, com o bem-estar dos outros, do que consigo mesmo. E ele passa a se sacrificar, a pensar nele por último e a passar a pensar nas outras pessoas primeiro. E essas mudanças de caráter só foram possíveis por causa do inverno. De outro modo, isso não teria acontecido. Ou seja, para se ter um caráter moldado e amadurecido, nós precisamos passar por momentos difíceis. Nós precisamos passar pelas fases invernais das nossas vidas. E isso é interessante porque a própria autora, quando estava escrevendo esse livro, ela confessou de que ela também estava passando por uma fase difícil, estava passando por um inverno. Um outro ponto que eu gostaria de destacar nessa história é que, além do B.O., os outros personagens, eles são completos e complexos. Eles têm as suas histórias, as suas individualidades, possuem um background rico. Isso é muito legal. Este livro, ele nos fala sobre altruísmo, fé, renúncia. Ele também vai nos ensinar acerca da abnegação e da confiança, da fé em momentos difíceis, em momentos em que tudo que a gente consegue enxergar é apenas inverno, é apenas o frio. Em nenhum momento da história a palavra Deus é citada, mas os valores cristãos estão intrínsecos nessa narrativa. E, além do mais, há metáforas que se referem a Deus. Bom, seja você um adolescente, um adulto, te convido a ler essa obra maravilhosa, A Escolha do Verão, muito, muito bem feita pela Thomas Nelson e uma história muito bem escrita pela Sara Gozella. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pelo seu tempo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, de deixar o like, de comentar. Me falem se vocês já leram esse livro, se vocês têm alguma indicação de fantasia, porque eu vou adorar ler. Ativem o sininho também, tá? Para que vocês possam receber as notificações dos próximos vídeos. E é isso. Um beijo. Tchau. Embora não seja dito isso de forma direta no livro, depois desse vídeo eu vou ter que tomar um chá de camomila porque o barulho tá horrível. Dá vontade de pegar um balde de água
e tacar daqui de cima na cabeça de cada um e falar, vá pra casa estudar, treine. Eu pedi a Deus, Senhor, me dá paciência. Mas eu acho que neste momento eu estou sendo provada. E eu acho que eu tô reprovando, tá?